Já é histórico o problema de infraestrutura das escolas estaduais. E agora, então, com essa previsão de retorno das aulas, isso tem gerado bastante desconforto, bastante insegurança por parte dos estudantes e dos professores da comunidade escolar como um todo. Então, isso tem nos preocupado, e aqui eu quero deixar nosso apoio às escolas. Algumas escolas já manifestaram, então, através de um documento ainda na semana passada, sobre esse retorno das aulas, sobre essa situação, que a previsão seria, então, essa semana. Eu vou fazer a leitura aqui do documento, então, que essas escolas apresentaram. A carta foi assinada pelas escolas estaduais Santa Catarina, Aristide Germani, Raquel Graziotin, São Caetano, Maria Araci Trindade Rojas, Melvin Jones, irmão José Otão, Ivone Triquez, Apolinário, Ivanir Marchioro, Galópolis, João Triquez, Clauri Flores, além do Colégio de Imigrante. Nós, abaixo-assinado, diretores das escolas da rede estadual de ensino, pertencente à 4ª Coordenadoria de Educação, localizados em Caxias do Sul, queremos externar publicamente nossa grande preocupação e nossa contrariedade com o processo de retorno às aulas presenciais nas escolas estaduais e alertar para o enorme risco que corre toda a comunidade escolar. Ninguém mais do que diretores e professores possui interesse em voltar às aulas presenciais, pois, além de convivermos com escolas vazias que perderam, nesse momento, sem a presença dos estudantes, sua identidade e função, estamos trabalhando ainda mais do que antes com uma sobrecarga de trabalho absurda. No entanto, é nosso dever manter o senso de responsabilidade e cuidado com a vida que sempre tivemos até agora e exigir condições mínimas para o retorno seguro. Condições como a quantidade adequada de materiais de higiene, limpeza, EPIs, como luvas, máscaras, protetor facial, aventais de proteção, medidores de temperatura, funcionários de limpeza treinados, monitores, agentes de merenda e secretárias. E o mais importante, a testagem de todos envolvidos nesse processo de retorno. Isso porque estamos tratando de uma pandemia, de uma doença imprevisível e de possibilidade letal, que exige um maior trabalho de desinfecção e cuidados extremos pelo seu alto poder de contágio e propagação. Apesar de não termos sido ouvidos, ninguém mais do que nós, trabalhadores em educação, conhece a realidade das escolas. Salas pequenas e lotadas, grande fluxo de pessoas que vêm de diversos locais da cidade, muitas vezes aglomerando-se nos meios de transporte, estudantes que nem sempre sabem cumprir ordens simples, deficiência de funcionários, falta de recursos para as demandas mais básicas. Ou seja, um ambiente propício para a disseminação de um vírus altamente contagioso, pela dificuldade de controle. Talvez a condição mais grave e ainda não resolvida seja a falta de professores e funcionários e gestores, devido a muitos profissionais serem de grupo de risco e não poderão retornar, o que causa grande incerteza do que será feito com os alunos de turma sem professor, como ficará a merenda, a limpeza e mesmo a gestão das escolas. Diante das dificuldades de sempre na contratação de servidores, entendemos que a situação só se agravará e nada está garantido até agora pelos órgãos competentes. Questionamos também o grande investimento feito no desenvolvimento de uma plataforma digital e na disponibilização da internet gratuita aos alunos, para que agora se diminua o valor de tudo isso, em função de um retorno com grande risco de não ter sucesso e que também custará aos cofres públicos grande quantidade de dinheiro. Nossa sugestão é que continuemos até o fim do ano letivo com um sistema remoto, que, apesar das dificuldades técnicas de acesso das famílias, tem sido realizado com segurança até o momento. Por maior que tenha sido o nosso esforço em adquirir materiais e EPIs necessários, por melhor que tenhamos produzido o termo de contingenciamento de cada escola e o façamos ser cumprido, não é viável ou justo que nós, diretores, que não somos técnicos em saúde, sejamos responsabilizados por um insucesso, bem possível de acontecer no controle desta doença, em que ainda é uma incógnita para o mundo inteiro. Diante dos fatos, entendemos que, por menor que seja a quantidade de alunos que retornar às escolas atualmente, não apresentam condições seguras para um fluxo de pessoas que sempre será maior do que o recomendado, até que pelas autoridades de saúde que tentam garantir o isolamento social, a diminuição da curva de contágio e o colapso do sistema de saúde. Por mais que não sejamos da área de saúde, sabemos
sabemos como a biologia se comporta. Caxias do Sul e o estado do Rio Grande do Sul correm risco de ver os casos de Covid-19 aumentarem em grande quantidade, como nunca antes aconteceu, porque as escolas estavam fechadas. Permaneçamos em segurança até o desenvolvimento de uma vacina eficaz. Finalmente, alertamos todos da comunidade escolar que está, em sua absoluta maioria, contra a volta às aulas presenciais, sobre os perigos que estão expostos os seus filhos e filhas, e conclamamos que os responsáveis pelos alunos de nossas escolas de Caxias do Sul exijam ser ouvidos em sua vontade por aqueles que forem eleitos para governar para a maioria do povo gaúcho. Apelamos, pois, a sensibilidade ao senso de responsabilidade da 4ª CRE da Secretaria Estadual de Educação, não ao poder econômico e político, sobrepondo-se ao direito à vida, não à abertura das escolas estaduais em meio a uma pandemia, escolas fechadas, vidas preservadas. Então, aqui eu faço essa leitura, né, para dar voz então, a essas escolas que se manifestaram contrário ao retorno às aulas, porque no mundo inteiro não se retorna às aulas enquanto ainda, né, está a pandemia ao nível que está hoje. A gente pode ter a falsa ideia de que está tudo normal, mas não está tudo normal, a gente está em meio à pandemia.